Pessoal, sou o André, bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Fisiologia em Vídeo. Hoje, tratando da fisiologia cardiovascular, vou estar discutindo aqui com vocês sobre a maquinaria do cálcio. E essa maquinaria é muito importante para o mecanismo, de contratilidade do nosso coração. E vocês vão ver que é um mecanismo intrínseco que regula, toda a nossa contratilidade e relaxamento das fibras do coração. Então, a gente pode começar primeiro discutindo sobre o cálcio, rapidamente. A gente tem em mente que o potencial de inércia do cálcio é de 135 milivolts. O que isso nos diz? Nos diz que tem mais cálcio fora da célula do que dentro da célula. Então, caso haja um canal aberto de cálcio, a tendência do cálcio seria entrar na célula. Ou seja, o cálcio ele quer sempre entrar dentro da célula, porque é esse gradiente, tem mais fora do que dentro. Claro que o cálcio não tem vontade, ele não quer entrar, mas simplificando aqui para que fique mais simples a todos, é bom a gente saber que o cálcio ele quer entrar na célula, tá bom? E aí, partindo disso, a gente vai trabalhar em cima dessa figura aqui. Essa figura veio do Bernie Levy, que mostra uma fibra de trabalho cardíaco. E essa fibra aqui, essa ilustração, ela nos diz tudo o que a gente precisa saber sobre essa maquinaria. Então, vou estar trabalhando com vocês sobre os mecanismos, envolvidos na maquinaria do cálcio, e gosto de dividir eles em dois momentos, que seria primeiro a entrada de cálcio, e aí essa entrada vai promover a contração da fibra cardíaca, e depois a saída do cálcio, para que a gente possa refazer o ciclo, porque nosso coração ele trabalha contraindo e relaxando. Então a gente tem que estar sempre contraindo e relaxando, a gente tem que estar sempre refazendo o ciclo. Vocês vão entender ao decorrer da aula. Então a gente pode começar primeiro falando sobre a entrada de cálcio. Quando o estímulo da despolarização passa pelo coração, aqui tomando como se fosse só a fibra, analisando somente a fibra, o estímulo da despolarização ele ativa canais de cálcio do tipo L. São esses aqui. A gente conhece eles como dihidropiridínicos. Eles são voltagem dependentes e quando o estímulo da despolarização chega, eles se abrem e eles permitem então o influxo de cálcio. Ou seja, então, esses canais respondem à despolarização, canais do tipo L, dihidropiridínicos, e eles se abrem e entra cálcio na célula, como vocês estão vendo aqui. Depois que esse cálcio entrou no citosol, ele vai interagir com outros receptores, que são receptores rianodínicos. Esses receptores eles ficam na membrana do retículo sarcoplasmático. Se vocês lembram da escola, retículo sarcoplasmático é um tipo de bolsa membranosa que fica nas células musculares e que guarda cálcio. Ou seja, o cálcio vai entrar pelo estímulo da despolarização, vai interagir com os receptores rianodínicos e vai induzir a liberação de ainda mais cálcio para o citosol da célula. Então a gente tem que entender isso. Agora, depois que isso aconteceu, tem muito cálcio no citosol, pronto para ajudar a fazer o que a gente conhece como a contração cardíaca. A gente sabe que o cálcio no citosol ele vai formar o complexo cálcio-troponina. Esse complexo vai desnudar as fibras de actina e miosina, permitindo o deslizamento delas. Então, falando aqui bem rapidamente sobre contratilidade muscular, não sei se vocês lembram também, esse complexo do cálcio ele vai permitir que haja o deslizamento das fibras. Ou seja, tudo aconteceu para que houvesse a contração. Entrou cálcio, o cálcio se ligou aos receptores rianodínicos, liberou ainda mais cálcio e todo esse cálcio interage no complexo para poder haver contração cardíaca. Só que, depois que há a contração cardíaca, os íons de cálcio eles precisam sair do citosol. Por que eles precisam sair? Eles precisam ir para fora da célula. Porque a gente precisa construir um gradiente favorável para que quando chegar o próximo estímulo de despolarização, possa entrar cálcio de novo. O nosso coração ele vai trabalhar, como eu tinha dito antes, contraindo e relaxando. Só que se a gente não tiver esse gradiente, se a gente não colocar cálcio para fora e ter mais fora do que dentro, a gente não consegue contrair de novo a fibra. Então agora a nossa célula ela vai trabalhar para que haja saída de cálcio da célula. Então há três principais mecanismos envolvidos no efluxo de cálcio da célula, que seria a bomba cerca, a bomba de cálcio e o trocador sódio e cálcio. Então, falando aqui rapidamente sobre eles, o primeiro, a bomba cerca, ela vai estar no retículo sarcoplasmático e ela, por
transporte ativo primário, né, gastando ATP, ela vai colocar cálcio de volta no retículo. Então ela vai gastar ATP para que o cálcio volte para dentro do retículo. O nosso segundo vai ser uma bomba de cálcio. Simples, também vai gastar ATP para jogar cálcio para fora. Vai ficar na membrana. Então a única diferença entre a bomba cerca e a bomba de cálcio é que a cerca fica na membrana do retículo sarcoplasmático e a bomba de cálcio fica na membrana externa da célula. Então as duas, uma vai estar, a cerca no caso, colocando para dentro do retículo sarcoplasmático, tirando do citosol, e a bomba de cálcio vai estar colocando para fora da célula, também retirando esse cálcio do citosol. O terceiro tipo é o trocador de sódio e cálcio. O que ele faz? Ele troca um íon de cálcio por 3 íons de sódio. Só que ele não usa ATP. Ele é um transporte ativo secundário, a gente já vai ver sobre isso. Por que é um transporte ativo secundário? Ele usa antiporte, ele joga um cálcio para fora, 3 sódios para dentro. Mas como é que ele consegue gerar gradiente para isso? Porque ele trabalha junto com uma bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio fica jogando, né, o sódio para fora, e assim o nosso trocador, que trabalha para o transporte ativo secundário, ou seja, ele usa o gradiente gerado pela bomba de sódio e potássio, ele em si não gasta ATP, mas a bomba gasta, para que possa criar esse gradiente, ele consegue também ir tirando o cálcio da célula. E aí, por fim, agora saiu o cálcio da célula, né? Graças a Deus. Mas também há outros elementos da maquinaria do cálcio que eu também acho que vale a pena a gente falar. O primeiro é a fosfolambana, que é uma proteína que inibe a bomba cerca. Então a gente tem que saber disso. A fosfolambana ela pode inibir essa bomba e isso inibiria daí a entrada de cálcio no retículo sarcoplasmático. A concentração de cálcio no citosol também ia continuar grande. Nós também temos as catecolaminas, né, que é a adrenalina, a noradrenalina. Elas vão induzir a formação de AMP cíclico. Esse AMP cíclico ele vai fosforilar a fosfolambana e ele inibe a fosfolambana, ou seja, a catecolamina inibindo a fosfolambana, ela também ela aumenta a entrada de cálcio no retículo sarcoplasmático. Se a fosfolambana estiver ativa, daí uma inibe a outra. E por fim os glicosídeos, eles podem inibir a bomba de sódio e potássio. O que isso vai fazer? Ele vai deixar o nosso trocador de sódio e cálcio com muita dificuldade de trabalhar, porque daí ele não vai mais ter o gradiente que ele usava para poder fazer a retirada de cálcio pela troca, né, pelo antiporte com 3 sódios. Então, pessoal, era isso. Queria agradecer a vocês. Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Acredito que a gente tem tido bons resultados, né, fazendo essa revisão rápida aí por esse conteúdo, e até a próxima.